Tem coisa na Bíblia que a gente lê a vida toda, mas nunca para perguntar de verdade. Por exemplo, quem foi mesmo que tentou Jesus no deserto? Foi Satanás? Lúcifer? Ou será que tem diferença entre eles? Essa é uma daquelas perguntas que muita gente evita, mas que carrega uma revelação poderosa. E quando você entende, muda completamente a forma como enxerga as batalhas espirituais que vive hoje. Talvez você nunca tenha ouvido o que a gente vai falar aqui. E não é teoria da conspiração nem sensacionalismo gospel. É Bíblia pura, com explicação clara e direta, daquelas que fazem a luz acender na mente e no coração. Então já confere se você está inscrito aqui no canal. Deixa seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais gente, porque o que vem a seguir pode transformar sua forma de resistir ao mal. Depois de ser batizado, Jesus não foi direto para um trono, nem para um púlpito. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso mesmo, ao lugar seco, solitário e sem distrações. E por que justo ali? Porque o deserto revela o que está escondido. É nesse silêncio bruto que o caráter é refinado. Ali, longe das multidões, começa o verdadeiro preparo de quem vai enfrentar gigantes invisíveis. Durante 40 dias, Jesus ficou sem comer. 40 dias! Isso já seria o suficiente para qualquer ser humano desmoronar fisicamente. Mas esse jejum era mais que sacrifício físico. Era uma conexão profunda, direta, ininterrupta com o Pai. Não era fraqueza, era fortalecimento interior. Assim como um atleta que se isola para treinar pesado antes de uma luta decisiva, Jesus estava se preparando para uma batalha que não seria vista pelos olhos humanos. Esse confronto no deserto não foi só pessoal, foi simbólico. Lembra de Israel no deserto, após sair do Egito? Eles foram testados e fracassaram repetidas vezes. Agora, Jesus revive essa jornada, mas ao contrário, ele vence onde o povo caiu. E isso tem um peso espiritual gigante. Talvez você também esteja num deserto hoje e não entenda o porquê. Mas e se esse for exatamente o campo de treino que Deus escolheu para te tornar inabalável? Tem gente que pensa que Diabo, Satanás e Lúcifer são nomes diferentes de personagens diferentes. Mas a verdade é que estamos falando da mesma entidade, só que com máscaras distintas. Nos bastidores da Bíblia, principalmente, em Isaías e Ezequiel, aparece o retrato de um ser que já foi luz e virou trevas. Um anjo caído, sedento por adoração, que trocou o céu pela arrogância de querer ser igual a Deus. É esse mesmo que aparece para Jesus no deserto. E o curioso é que ele não vem com cara feia, nem com chifres ou tridente. Ele se aproxima com astúcia, fala mansa e até cita a Bíblia. A intenção dele? Confundir. Se ele tentou enganar o próprio Cristo, o que ele não faria comigo e com você? Ele não está interessado em assustar, mas em seduzir, em distorcer, em se disfarçar de luz. Por isso, reconhecer quem ele é de verdade é o primeiro passo para não cair nas armadilhas. Esse mesmo espírito enganador ainda age hoje, só que adaptado aos tempos. Ele pode aparecer num discurso bonito, numa nova visão espiritual, ou até naquela vontade de atualizar as verdades bíblicas para caber nas vontades humanas. E quem não conhece as Escrituras profundamente, cai fácil. Já percebeu como certas ideias modernas parecem boas, mas quando você vai ver, estão empurrando Deus para fora do centro? Pois é. E daqui para frente, a coisa só vai ficando mais sutil. Depois de 40 dias em jejum, o corpo de Jesus estava fraco. E é aí que o inimigo aparece. Ele não chega no início, mas no momento de maior vulnerabilidade. A primeira proposta: transformar pedras em pão. Parece algo simples, até razoável. Afinal, quem não teria fome nessa situação? Mas o diabo não estava só oferecendo comida,
Ele estava tentando abalar a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, a dúvida é a primeira seta. A resposta de Jesus é firme, direta e cortante. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio, lembrando que o povo de Israel também sentiu fome no deserto, mas foi sustentado pela fidelidade divina. Jesus não caiu na armadilha de usar o poder para si mesmo, porque ele sabia quem era. E quem tem convicção da sua identidade não precisa provar nada para ninguém. Esse ataque à identidade ainda acontece com muita gente. Sabe quando você se sente pressionado a provar seu valor? Ou quando a fome emocional por aceitação, por reconhecimento, grita mais alto que sua fé? Então, a resposta continua sendo a mesma. Volte à palavra. Comece por João, Romanos ou Provérbios e, se puder, leia em voz alta. Não só alimente o estômago, alimente a alma com a verdade que te fortalece, porque a próxima tentação vem de um jeito ainda mais traiçoeiro. Depois de tentar atingir Jesus pela fome e pela identidade, Satanás muda de estratégia. Agora, ele leva Jesus até o ponto mais alto do templo e diz: se és filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito. E olha só, ele cita o Salmo 91. Sim, o diabo também conhece a Bíblia, mas tem um detalhe importante. Ele omite partes do texto e usa o versículo fora de contexto. Isso é como usar um bisturi para cortar papel. Parece certo, mas não é o propósito. Jesus, mais uma vez, responde com sabedoria. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa o próprio Deuteronômio para corrigir o uso distorcido do Salmo. Ou seja, Jesus nos ensina que não basta conhecer versículos isolados. É preciso conhecer o coração de Deus por trás das palavras. Hoje em dia, muita gente cai justamente por ouvir trechos soltos, frases de efeito bonitas, mas vazias de verdade. Já viu alguém usando a Bíblia para justificar o ego? Pois é, esse tipo de tentação é sutil. Usa a fé contra a própria fé. É quando alguém diz: se Deus existe, ele tem que provar fazendo isso ou aquilo. Mas fé não é chantagem espiritual. Fé verdadeira confia até no silêncio de Deus. Um exemplo prático: em vez de exigir um sinal, que tal aprofundar a oração e o conhecimento? Leia o livro de Tiago ou os Salmos primeiro. Na última cartada, Satanás joga pesado. Mostra a Jesus todos os reinos do mundo e oferece tudo aquilo em troca de uma única coisa: adoração. Nada de cruz, nada de sofrimento, um atalho direto ao trono. Parece vantajoso, né? Mas o preço era alto demais. E aqui está o ponto: nem toda promoção é bênção. Tem coisa que parece avanço, mas é desvio. O inimigo sabe embalar armadilhas com aparência de sucesso. Jesus não pensa duas vezes. Ele ordena: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. De novo, ele responde com a Escritura, mas dessa vez com autoridade. Ele sabia que a verdadeira glória viria pela obediência, não pela ambição. O Messias não buscava reinos terrenos, mas um reino eterno. E isso só seria conquistado pelo caminho do sacrifício, não pelo atalho da idolatria. Quantas vezes a gente também se depara com propostas que prometem tudo, mas exigem a nossa essência em troca. É aquela oportunidade que exige abrir mão de princípios, ou aquela relação que te pede para calar a consciência. E aí entra a pergunta: vale mesmo a pena chegar rápido se o caminho nos afasta de Deus? É nesse tipo de dilema que a fidelidade é colocada à prova e a sutileza do inimigo ganha novas formas. Se tem uma coisa que o inimigo aprendeu desde o Éden, é que não precisa gritar para enganar. Ele age no detalhe, na dúvida sussurrada, na sugestão que parece lógica. No deserto, ele não chegou dizendo: vou te destruir. Ele disse:
Se és filho de Deus, parece inofensivo, né? Mas é exatamente aí que mora o perigo. Ele trabalha no campo da lógica torcida, tentando fazer parecer que o errado é só uma versão alternativa do certo. A Bíblia mostra que essa estratégia já foi usada com Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? E com Jesus não foi diferente. Só que agora a aparência era ainda mais refinada. Usava versículos, fazia propostas espirituais, oferecia soluções sem sofrimento. Ou seja, o mal, muitas vezes, não chega como vilão, chega como conselheiro. E isso exige discernimento. Sabe aquela ideia que parece boa demais para ser verdade? Pois é. Às vezes é mesmo. Hoje, essa mesma sutileza aparece nas escolhas do dia a dia. Pode ser um conselho de alguém que mistura fé com conveniência. Pode ser aquele conteúdo online que fala de Deus, mas sem cruz, sem renúncia, sem confronto. Tudo suave demais. Quando perceber isso, pare e ore. Senhor, isso vem de ti ou é só aparência de bem? E abra a palavra com calma. Livros como Gálatas ou 2 Coríntios são ótimos para desenvolver esse tipo de discernimento, porque o próximo teste pode vir de alguém bem próximo. Depois daquele embate espiritual no deserto, parece que tudo se acalmou. Jesus foi servido pelos anjos, como se o céu inteiro respirasse aliviado. Mas engana-se quem acha que o diabo desistiu. Ele apenas recuou por um tempo. A guerra não tinha terminado, só mudado de cenário. Agora a tentação viria de formas mais próximas, mais emocionais. E é aí que entra o perigo. Quando o inimigo usa quem a gente ama para tentar desviar a missão. Em um momento tenso, Pedro, sim, aquele que tanto amava Jesus, tenta impedi-lo de ir à cruz. E Jesus, sem rodeios, diz: "Para trás de mim, Satanás." Forte, né? Mas necessário. Porque às vezes o diabo fala através de boas intenções mal posicionadas. E depois veio Judas, alguém do próprio círculo, amigo de caminhada. A tentação deixou de ser doutrina e virou traição. E mais uma vez, o objetivo era o mesmo: impedir o cumprimento do propósito. Muita gente passa por isso hoje. Quando decide obedecer a Deus de verdade, logo aparece alguém dizendo: "Não precisa tanto, você vai se machucar, isso é fanatismo." Só que o plano do céu exige firmeza, mesmo diante das pressões emocionais. Nessas horas, saber quem somos e por que estamos caminhando faz toda a diferença. Porque a cruz, por mais dolorosa que pareça, carrega em si um segredo que o inferno jamais imaginou. O diabo achou que tinha vencido. Quando viu Jesus sendo humilhado, preso e crucificado, talvez tenha comemorado cedo demais. Ele não entendeu que a cruz era, na verdade, a armadilha divina contra o próprio inferno. Aquilo que parecia derrota era o maior ato de redenção da história. Enquanto o mundo via um homem pendurado, o céu via um rei tomando o trono do sacrifício. Era o começo de um reino que não podia ser vencido por armas nem por túmulos. Na cruz, Jesus não apenas perdoou pecados, ele arrancou do diabo o domínio da morte. É como se ele descesse até o porão mais escuro da existência, abrisse a porta da prisão e dissesse: "As chaves agora são minhas." E sabe o que é mais surpreendente? Tudo isso sem levantar uma espada, sem fugir da dor, sem negociar com a tentação. A cruz não foi o fim da missão, foi o selo da vitória. Satanás nunca imaginou que seria vencido pelo amor. Hoje, quando alguém se entrega a Cristo de verdade, o inferno treme. Porque cada decisão por fé é um lembrete de que a cruz continua viva. Ela é o ponto de virada, o divisor de águas. Não à toa, tantas mensagens tentam reduzir seu poder ou silenciar seu significado. Mas quem entende a cruz de verdade, entende. Também porque o inimigo ainda tenta nos confundir, especialmente nos dias que vivemos. As táticas do inimigo não mudaram, só mudaram de roupa. Ele ainda distorce verdades,
planta dúvidas sutis e oferece atalhos espirituais que parecem piedosos, mas afastam do propósito. Hoje, ele pode se esconder num conselho bonitinho, de internet, num discurso que moderniza o evangelho ou até numa promessa de bênção sem cruz. O problema não é a aparência, é o veneno escondido nas entrelinhas, é o velho truque com embalagem nova. O que isso revela? Que o discernimento se tornou mais necessário do que nunca. A fé não é só uma emoção de domingo, é um alicerce de segunda a segunda. E manter-se firme exige atenção, conhecimento da palavra e obediência nas pequenas decisões. Quer um exemplo? Quando algo parecer bom demais, pergunte: isso me aproxima de Deus ou só massageia meu ego? Porque a fidelidade verdadeira não busca atalhos, busca profundidade. É por isso que, mesmo hoje, as armas mais eficazes continuam sendo as mesmas: obediência, vigilância e intimidade com Deus. Não é sobre ser perfeito, mas sobre permanecer fiel mesmo quando a dúvida bate. Uma dica prática: comece com pequenas rotinas. Leia um capítulo por dia. Comece por Efésios. Ore com honestidade e afaste-se daquilo que te enfraquece espiritualmente, porque o inimigo não vai parar. Mas você também não precisa andar sozinho nessa guerra. E agora que você entendeu quem realmente tentou Jesus e como ele reagiu, me diz: você já parou para perceber quais são as vozes no deserto que tentam desviar você do seu propósito hoje? Escreve aqui nos comentários. Quero muito saber qual parte mais mexeu com você. E olha, se esse conteúdo te ajudou, não para por aqui. Clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele complementa tudo o que a gente viu aqui, com mais revelações que vão fortalecer ainda mais sua fé. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Eu sou a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.